A gente tem aqui os pronomes, né? Aí a gente tem o verb to be. E aí eu mostrei pra vocês que para passar as frases para negativo, a gente vai colocar o not na frente. Certo? Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. E aí vai virar, por exemplo, I am not, you aren't, she isn't. Certo? Isso no simple present. Quando a gente vai trabalhar agora com o present continuous, então, por exemplo, it is raining. A gente não vai mexer nessa estrutura aqui não, tá? A gente só vai trabalhar com o verb to be. E aí vai funcionar naquilo que funciona o simple present. A gente vai colocar o not aqui na frente, igual eu acabei de mostrar pra vocês. E aí a gente vai passar a frase para negativa. Então a negativa fica it is. E aí você vai colocar o not. It is not raining. Ou então it isn't raining, que é a mesma coisa. Então você vai ter a atenção somente aqui no verbo, no verbo to be. É essa estrutura que vai ser modificada. Esse daqui não, esse daqui vai permanecer a mesma coisa. Então vamos ver outro exemplo. We are talking on the phone. A gente está conversando no telefone. Passar para a negativa. Então primeiro você identifica. A gente está falando do present continuous. A gente tem o verb to be no simple present. Mais um verbo principal com a terminação em ing. Como que eu vou passar essa frase para a negativa? Vou colocar o not depois do verb to be. Então fica we are not talking on the phone. Ou we aren't talking on the phone. Restante da frase eu não mexo, não é alterado, tá vendo? Somente aqui no verb to be, que eu passei para a negativa. Correto? E a questão das perguntas e respostas vai funcionar da mesma maneira. Então, por exemplo, I am studying. I am not negativo. I am not studying. Eu não vou trabalhar com a perspectiva, só para vocês saberem. No simple present, por exemplo, I am a student. Eu sou uma estudante. A gente inverte aqui, lembra? Verb to be com o pronome fica am I a student? Ou se alguém me perguntasse, se alguém chegasse pra mim, alguém falaria
Are you a student? E aí eu vou responder yes I am, por exemplo. Isso no Simple Present, vocês lembram? Já no Present Continuous vai funcionar da mesma maneira. Como a gente agora está trabalhando somente com o verbo to be, esse verbo aqui a gente não vai modificar, a gente não vai mexer nele. Então vai ficar, por exemplo, nessa frase aqui, ficaria Am I studying? Aí resposta Yes I am. No, I'm not. Vou trabalhar com outra frase agora para vocês verem. Outro exemplo. Ela está trabalhando. She is working. Negativa. She is not working. E a pergunta? Is she? Você inverte, certo? Restante da frase. Ela está trabalhando? Yes, she is. No, she is not. Resposta completa. Yes, she is working. No, she is not. Também você precisa saber o Simple Present para trabalhar com o Present Continuous, porque a primeira parte a gente já passou, certo? Que seria a estrutura. Você tem um verbo principal com terminação em NG, que foi o vídeo anterior. Agora a gente está trabalhando a negativa e a construção de frases, de perguntas e respostas, positivas e negativas. Mas essa parte a gente vai trabalhar somente com o verbo to be. E aí a gente vai trabalhar aqui com a inversão, tá vendo? Depois com a resposta positiva, a resposta negativa. E você percebe que o verbo principal com a terminação em NG a gente não mexe. E é por isso que você precisa saber o Simple Present primeiro. Porque aí você sabendo o Simple Present, fica mais fácil para você mexer na estrutura da frase. Já que você não vai mexer no restante da frase, não interessa o que esteja daqui para lá, você só vai alterar a parte da frente da frase, o começo da frase, que é o que está, onde está o verbo to be, no Simple Present. Vamos passar outro exemplo. Então, outro exemplo. He is driving. Ele está dirigindo. Como que fica a negativa dessa frase? E aí, como que fica a negativa dessa frase? Faça com calma, tá? Por partes. He is. Negativa. Not. Restante da frase. He is not driving. Ou he isn't driving. É negativa, certo? Vamos fazer perguntas e respostas positivas agora. He is driving. Vamos fazer uma pergunta. Inverte verbo com pronome. Is he driving? Ele está dirigindo? Resposta positiva. Yes, he is. No, he isn't. Resposta completa. Yes, he is driving. No, he isn't driving. Ok? Então vou mandar para vocês uma lista de exercícios aí com o Present Continuous. E aí já envio junto com a lista as respostas para vocês corrigirem, ou se vocês quiserem mandar por e-mail, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar um e-mail respondendo, me fazendo perguntas, enfim. E aí a gente vai continuando com as aulas de inglês, ok? Até a próxima!